Que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje dia 13 de janeiro. Vamos ler juntos uma passagem no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 1. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Lá no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, nós ainda lemos: estejamos alertas e autocontrolados. Com base no que nós lemos na Bíblia, a maioria das pessoas que Deus escolheu para promover o seu reino não aspirava, na verdade, grandeza, mas simplesmente são pessoas que permaneciam dispostas, e capazes de servir em qualquer capacidade. Capacidade essa que o Senhor determinava, não ele que escolhia. Então eram as pessoas que Deus chamava simplesmente para servir. Muitos dessas pessoas que Deus chamou deram algumas desculpas, protestaram, e os exemplos que nós temos são grandes. Por exemplo, Abrão, Jacó, Moisés, Noemi e assim por frente. E houveram outros que nós podemos dizer como Noé, José, Josué, Ruth, que enfrentaram obstáculos que pareciam, ao nosso ponto de vista, impossíveis de superar, se nós olhássemos com base na percepção nossa, humana, e nos recursos ao nosso alcance. Então, uma das pessoas que é interessante de você observar nessa dinâmica, nós podemos dizer que era Davi. Porque Davi, na verdade, nunca questionou, ele nunca vacilou ou duvidou da capacidade de Deus. Ele sabia que Deus podia usá-lo de acordo com a sua sabedoria. E ele entendia o poder ilimitado e a vontade de Deus. Então, Davi sempre esteve disposto a confiar em Deus para o próximo passo. O que, na verdade, é uma atitude essencial, para que nós possamos prosperar no poder do Espírito Santo. Nós precisamos confiar em Deus para o próximo passo. Nós precisamos estar alertas e precisamos estar autocontrolados. Davi, ele descobriu que confiar em Deus muitas vezes exigiu dele o ignorar alguns conselhos, algumas opiniões e as vontades de algumas pessoas. Mas todas essas pessoas que prosperaram, que nós vemos na palavra de Deus, foram despertados pela unção de Deus nas suas vidas. Eram pessoas que não tinham medo de ir além do costumeiro, além do esperado. E Davi era um deles. O confronto dele com o Golias nos mostra que ele não permitiu que ninguém e nem nada interferisse. Que não importava quão grande, quão ameaçador, quão poderoso o Golias fosse, jamais Golias ocuparia o seu louvor. E uma das coisas que o inimigo realmente quer ocupar na nossa vida é o louvor, por meio muitas vezes da distração, da intimidação, da diversão, do conflito, de uma crise, ou seja lá o que for preciso. O inimigo sempre vai tentar roubar o nosso louvor, Na nossa vida, ou muitos, têm lutado para louvar a Deus durante as circunstâncias difíceis, as turbulências dos acontecimentos. São esses os momentos em que o inimigo surge tentando atrapalhar a nossa fé. É por isso que eu separei Tessalonicenses. Nós precisamos estar alertas, nós precisamos sim prestar muita atenção e cheios de autocontrole, porque às vezes a nossa carne, ela se amedronta. Às vezes nós permitimos que surja dentro de nós algumas atitudes ou verbalizações que não estão de acordo com a palavra de Deus e pode gerar atrapalho no alcance da nossa bênção. E a nossa derrota, ela surge no momento em que o inimigo toma posse da nossa adoração, porque ele tira do nosso coração e da nossa mente a disposição de louvar, a vontade de louvar. É aquele momento em que nós olhamos mais para o problema,
ao invés de louvar a Deus, porque Ele proverá a circunstância para nós sairmos daquele problema. Nós precisamos sim valorizar, guardar e praticar o louvor diariamente na nossa palavra falada, no nosso sentimento do coração, na nossa mente, nos pensamentos que surgem, né, descontrolado às vezes da nossa mente. Não permitir que o fracasso, o medo, ocupe a nossa verbalização, ou até mesmo a ansiedade. A ansiedade é algo que atrapalha demais. Veja, a Bíblia, ela não exige que nós sejamos felizes, que estejamos sorridentes e alegres para louvar ao Senhor. Ela fala para nós louvarmos a Deus em todo o tempo. Então, às vezes, nós precisamos optar mesmo de elogiar, de louvar ao Senhor enquanto nós choramos, quando nós estamos feridos ou até mesmo sofrendo. Ainda assim, nós precisamos louvar ao Senhor, porque se nós queremos prosperar, a opção pelo louvor precisa ter uma determinação, e essa determinação precisa ser de alguma forma feroz, porque o diabo está aí para tentar roubar isso com todas as forças. Então, não vamos permitir nenhum obstáculo, que nem nada venha a atrapalhar o louvor da nossa boca, da nossa mente ou do nosso coração. Por isso que esse Salmo 34:1 é importante, porque ele diz simplesmente isso: eu sempre darei graças a Deus, não importam as circunstâncias, Ele merece toda a honra e toda a glória. E eu queria te convidar para estar orando comigo nesse momento, dizendo assim: Senhor, obrigado pela Tua palavra e pelas verdades que ela contém. Eu oro para que, como Davi, eu te louve e adore em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Que eu desenvolva uma atitude de agradecimento, Senhor, e louvor em todas as áreas da minha vida. Que em todas as coisas e em todos os momentos eu procure te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você possa, nesse dia, estar levantando um louvor acima das circunstâncias para o Senhor, ok? Eu aguardo você aqui amanhã. Deus te abençoe.